Bom dia, meu irmão, minha irmã. Bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, 13 de outubro da 28ª semana do Tempo Comum. E a liturgia da palavra que iremos meditar um pouquinho a primeira leitura da carta aos Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Aqui, Paulo faz um grande hino eu diria que é muito mal entendida, a predestinação, a escolha que Deus fez sobre você, sobre mim, desde a fundação do mundo, para que você e eu sejamos santos, irrepreensíveis, impecáveis, imaculados, como celebrávamos ontem na festa da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Imaculada Conceição de Maria, não? Que nós nos tornemos puros e santos não pelo cumprimento da lei, não porque me esforço e cumpro, sou bom, como faço, então Deus, em retribuição, tem que me dar direito de ser herdeiro do céu, da vida eterna. Não, somos santos e imaculados nele do amor. Mas quando fomos chamados, quando fomos vocacionados a sermos filhos de Deus e herdeiros do céu, antes da fundação do mundo, Deus, antes de você e eu existirmos, se quer existir na história, no tempo, já existimos no pensar, no coração de Deus. Que maravilhoso! Por isso o aborto é algo terrível. Deus pensou que eu e você viéssemos à existência. E quantas crianças não chegam à luz porque seus pais, por egoísmo, por ter medo de passar fome, porque não querem ter uma vida confortável, não sempre pelo bem-estar, por ter mais dinheiro, uma casa linda, confortável, negam a abertura à vida, a abertura ao dom de Deus, de ter filhos que Deus quer. A família é numerosa, porque Deus tem pensado que o homem vivesse assim, a abertura à vida. O que Deus disse quando criou o homem e a mulher? Crescer e multiplicar. Parece hoje um horror à sociedade moderna um casal ter muitos filhos, mas Deus abençoa a família numerosa. Se eu vivo na vontade de Deus, Deus dará. Não podemos ser, é verdade, irresponsáveis, tudo bem. A igreja orienta nos seus documentos para o bem da família, a chamada paternidade responsável, o espaçamento dos filhos, respeitar um tempo da mulher, tudo que você queira. Mas eu não posso usar esse espaçamento, tudo isto, para fechar minha vida. E tem casais que se fecham, não? No uso do DIU, pílula, camisinha e tantas coisas, com medo, como que se esta vida que Deus pensou que eu acolhesse e que está no coração de Deus, do desejo de Deus, na escolha de Deus, para que nós existíssemos, parece que eu me torno dono da vida, senhor da vida, e digo quem deve viver, quem deve morrer, quem deve existir, quem não. Quando Deus, que é Deus, já tem pensado, mas eu me fecho, eu não deixo. Por isso Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e imaculados nele no amor. Por isso defender a vida, a abertura à vida, como dizia São Paulo VI, na sua encíclica maravilhosa, todo católico deveria conhecer, deveria ser o documento de cabeceira da família cristã, a Humanae Vitae. Se você não conhece a Humanae Vitae, meu irmão, minha irmã, que católico você é? Conhecer a Humanae Vitae de Paulo VI. A igreja hoje, eu diria, vive um drama. Existe a igreja antes da Humanae Vitae e existe a igreja depois da Humanae Vitae. Aqueles que recusam este documento maravilhoso não conseguem vivê-lo, não conseguem entendê-lo em profundidade. Que pena. Porque aqui Paulo diz que de verdade somos santos imaculados nele no amor, para a graça, para sermos filhos adotivos, para o perdão das nossas faltas, dos nossos pecados, para a riqueza da sua graça, que nós encontramos do seu Filho, que nos perdoa, nos ama, e eu espero que de verdade encontremos este amor de Deus. Ele que nos purifica, nos lava
e nos salva, não o nosso cumprimento e nosso esforço por cumprir a lei. O Evangelho de hoje, do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 47 ao 54. Aqui Jesus tem uma palavra dura aos fariseus, mestres da lei, etc., porque dizendo que Deus enviou profetas, sempre envia ajudas, pessoas que nos anunciam a conversão, nos chamam à volta a Ele, colocar a Deus em primeiro lugar, o seu projeto, o seu amor, a sua vontade na nossa vida. Mas nós desprezamos, matamos os profetas que nos são enviados. É isto que ele está dizendo. Por quê? Não apenas para que eu cumpra leis, normas, regras, é verdade, mas às vezes Deus quer de mim uma coisa, a sua vontade de manifestar, mas a gente recusa o projeto de Deus. Isso que eu tentei dizer do comentário da primeira leitura. Claro que parece que é absurdo o projeto de Deus. Casamento indissolúvel. Entende? Que só a morte rompe o vínculo matrimonial. Que difícil, hoje a praga do divórcio, tanta coisa. Viver como filho de Deus, amando, perdoando, dando a outra face, perdoando, pagando mal com bem. Imaculados, santos no amor. E isto da abertura à vida. Viver a sexualidade de uma maneira santa, não no meu egoísmo, viver o prazer, a genitalidade, não a sexualidade pela sexualidade, o prazer pelo prazer. O homem parece que é dono do seu corpo e vive o prazer do seu jeito, sem um projeto de Deus que fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E dentro do sacramento da união, isto que é válido, isto que é abençoado por Deus. Não a união matrimonial antes do casamento, não as relações homossexuais, não tanta bagunça, não. Viver um projeto de Deus santo, mas não só na vida sexual, mas claro, em todos os sentidos da nossa vida. E às vezes a gente não quer escutar os profetas da igreja. Hoje o homem não quer escutar a igreja, o padre, o bispo. Há uma parcela do mundo que rejeita a moral cristã para viver segundo o seu ideal de felicidade de vida e recusa. Ai de vós. Porque de verdade, não sei, parece que homenageiam, olha, Cristo foi uma boa pessoa, fez justiça social, se preocupou com os pobres, sim, mas Cristo veio para outra coisa. Pobres sempre teremos entre nós, e o cristianismo não pode ser reduzido à igreja, a uma ONG, a um lugar onde eu resolvo apenas problemas sociais. Não que o homem, se foi modificado por Cristo, tem sensibilidade, tem compaixão da situação do outro que sofre, seja material, seja espiritual, e por isso socorre aquele que sofre. Com comida, com o que vestir, tá bom. Mas a igreja não é uma ONG. A igreja é uma realidade espiritual, é o corpo místico de Cristo. Nós somos a esposa, somos o seu corpo, somos uma realidade espiritual e devemos manifestar comunidade, olhar como eles se amam. O amor de Deus entre nós, é isto que Cristo quer manifestar em nós. E aqui, ele fala no Evangelho de Jesus, que olha, vocês constroem os túmulos dos profetas, mas comprovam que são filhos daqueles que mataram os profetas, mas não escutam a voz de Deus e não se convertem no mundo de vida. Este é o problema. O importante é entrar, colocar a Deus em primeiro lugar. Por isso, termina o Evangelho dizendo, ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, da Escritura, da Torá, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes quem queiram de entrar. Ou seja, que o homem não se salva apenas pelo cumprimento da lei, mas pela acolhida do Messias, se deixar amar, e saber que eu sou fraco, débil, pobre, pecador. Não é porque eu me esforço e cumpro a lei, não dou conta sozinho. Mas o Senhor em Cristo, no Messias, destrói em mim o pecado e a morte, me dá do seu Espírito, me dá a vida, eu não mereço. Mas Deus me ama como eu sou, e por isso me dá o agradecimento, colocar Deus no centro da nossa vida, na centralidade da nossa existência. Enfim,
Já falei demais. Eu espero que o Senhor de verdade nos ajude a viver com outra mentalidade. Porque senão parece que honramos a Deus com igrejas bonitas, coisas, mas não nos convertemos. O nosso coração não muda. O nosso coração é mundano, amor ao dinheiro, ao bem-estar, aos prazeres, à fama, ao prestígio, ao primeiro lugar. Eu não sei as coisas deste mundo, mas o nosso coração está longe dele, longe do seu amor, longe da sua vontade. Eu espero que o Senhor hoje nos ajude a nos converter sinceramente a Ele, para vivermos nele, para Ele, dele, e a nossa vida ser plena de sentido e felicidade. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, tua própria misericórdia. Bendito és tu, porque tens desde antes da fundação do mundo um projeto de amor e felicidade para cada um de nós. Ajuda-nos a nos converter, a aceitar a sua vontade na nossa vida, para que sejamos plenamente felizes e façamos e possamos proclamar como tu é bom no meio dos homens. Este pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.